Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e esse é o quarto vídeo do nosso super curso gratuito de brigadeiros gourmet para vender. Durante essa semana eu ensinei para vocês 9 sabores de brigadeiros gourmet maravilhosos e hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a validade dos seus brigadeiros, como armazenar e como congelar. Se você ainda não viu os outros vídeos desse especial, você precisa assistir. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo e você corre lá para ver. Se você já gostou do tema desse vídeo e está acompanhando o curso de brigadeiros gourmet, deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito no crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo com todo mundo porque eu tenho certeza de que essa série de vídeos pode mudar a vida de muita gente. Também se inscreve aqui no canal, clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces. E assim você não perde nenhum vídeo. Ah, e a gente ainda vai ter um vídeo em que eu te ensino a precificar os brigadeiros. Eu vou te mostrar passo a passo como calcular o preço de venda. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Primeiro de tudo, é possível congelar brigadeiros? Sim, é possível. E você pode fazer isso de 3 maneiras diferentes e eu vou te mostrar todas elas. Você pode congelar a massa do brigadeiro, pode congelar o brigadeiro já enrolado, sem os confeitos, e também pode congelar o brigadeiro já totalmente pronto, enrolado, passado nos confeitos e até na forminha. E ele fica perfeito, você não perde qualidade, não perde textura. De verdade, eu já fiz vários testes para congelar brigadeiros e eles continuam maravilhosos. Para congelar a massa, você precisa que ela esteja embrulhadinha assim no plástico filme, exatamente como eu fiz com todos os brigadeiros. Você primeiro leva para a geladeira para a massa esfriar e depois você passa mais uma camada de plástico filme por fora. Pode colocar dentro de um saquinho de congelamento. O importante é a gente garantir que esse brigadeiro não vai pegar umidade. É importante você colocar uma etiquetinha com o sabor e a data em que você fez, porque se você tiver muitos congelados, depois você não se perde. Aí é só levar para o freezer e essa massa pode ser congelada por até 3 meses. Na hora de usar, tira do freezer, deixa em temperatura ambiente para descongelar ali por 1, 2 horas, sem ficar mexendo. E aí é só enrolar o brigadeiro normalmente. Ah, mas eu não quero congelar a massa. Posso só deixar na geladeira? Sim. Em geladeira, ela tem validade de até 10 dias. Ela bem embaladinha, que nem eu te mostrei. Como eu faço para congelar os docinhos já prontos, enrolados? Você vai enrolar os brigadeiros normalmente, passar no confeito e pode ou não colocar nas forminhas. Para congelar, o confeito precisa ser granulado, coco ralado, leite em pó, paçoca. Não adianta querer colocar açúcar ou então aquele chocobol, porque vai melar, vai suar e não fica legal. Você precisa de um pote que tenha tampa e feche muito bem. Aqui eu tô usando um pote pequeno porque é só para ilustrar para vocês, mas você pode colocar em um pote grandão. Vou colocar todos os brigadeiros aqui dentro, um do ladinho do outro, mas deixando um certo espaço. Tem gente que gosta de fazer camadas, colocar um em cima do outro. Eu não gosto porque eu tenho medo de amassar. Mas se você quiser muito fazer isso, você precisa colocar um papel manteiga entre cada uma das camadas, senão um brigadeiro vai grudar no outro e aí não vai ser muito legal. Com todos os brigadeiros arrumadinhos aqui, eu vou tampar esse pote com plástico filme e por cima coloco a tampa. Tem que fechar muito bem esse pote, tá? Você também pode usar aquelas caixinhas para docinhos, mas depois tem que passar várias camadas de plástico filme por fora da caixa, porque não pode entrar umidade nesse recipiente. Tem que vedar muito bem. E aí vou levar meus brigadeiros pro freezer e eles podem ficar lá por até 30 dias desse jeitinho. Na hora de descongelar, você tira do freezer e deixa em temperatura ambiente por um tempo. O pote vai começar a suar, você vai olhar e falar, meu Deus, deu tudo errado, perdi os brigadeiros tudo. Mas não, calma, que vai dar tudo certo. É só você deixar ali quietinho, não encosta, não mexe, não faz nada, deixa ali. Não abre o pote também. O tempo para ele descongelar vai depender da temperatura da sua cidade. Eu deixei aqui por 1 hora descongelando e já ficou ótimo. E aí depois é só abrir o seu pote, tirar o plástico e os brigadeiros estão perfeitos. Aqui eu congelei mesmo, tá? Para mostrar para vocês como eles ficam.
Você também pode fazer esse processo sem o confeito. Depois você descongela, passa no confeito normal ali e tá tudo certo. Ai, Rafa, mas eu preciso congelar 300 docinhos e eu não tenho espaço para colocar um monte de pote. O que eu faço? Calma que a titia Rafa vai te ajudar. Você vai enrolar todos os brigadeiros e não vai passar no confeito. Aí você coloca todos eles em uma assadeira ou em um pote grande, untado com um pouquinho de óleo, uma gotinha ou um tiquinho de manteiga. Vai fazer o mesmo processo. Coloca ali os brigadeiros, deixando um espacinho entre eles para não grudar um no outro. Cubro com plástico filme e vou levar esse recipiente pro freezer até que esses brigadeiros endureçam. Então aí mais ou menos 1 ou 2 horas. Quando eles estiverem todos durinhos, eu pego um saquinho limpo, tá? Desses de congelamento. Coloco todos os brigadeiros ali dentro e aí você pode empilhar, porque eles estão durinhos e eles não vão amassar. Coloca ali quantos brigadeiros couberem no seu saquinho. Depois você tem que tirar o máximo possível de ar de dentro deste saquinho. E fecho ele muito bem. E aí você coloca dentro de outro saquinho, pode ser um daqueles ziplock que fecha super bem, mas também pode ser um saquinho normal, você amarra bem. Também pode colocar dentro de um pote que feche bem, se você tiver um pote grande que caiba vários saquinhos. E aí levo pro freezer e eles podem ficar lá por até 3 meses. Quando for usar, tira do freezer e na mesma hora, antes deles começarem a amolecer, você vai tirando os brigadeiros, coloca em cima de um prato ou uma assadeira também untado com uma gotinha de óleo e deixa ali em temperatura ambiente descongelando. Depois é só passar no confeito normalmente, segue a vida e os seus brigadeiros estão maravilhosos e belíssimos. Lembrando uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Vai que. Depois que a gente descongela um alimento, a gente não pode congelar de novo. Então, descongelou, tem que usar, tem que vender, tem que comer, sei lá. Isso é uma coisa muito séria, tá, gente? Ai, mas eu quero congelar aquela massa de brigadeiro, mas eu não vou usar toda. O que eu faço? Porciona. Divide em 2, 3 partes e congela as porçõezinhas menores. Quando você precisar, tira do congelador e usa só aquilo, só aquela porção. E o resto continua lá congelado. E qual é a validade dos docinhos já prontos? 3 dias fora da geladeira e 5 dias em geladeira. E nos 2 casos, eu recomendo que eles estejam sempre fechados, ou dentro de uma caixa, em um recipiente, numa embalagem individual. Não é legal deixar os docinhos expostos. Não é que, ai, nossa, deixei o docinho exposto, é o fim do mundo. Não. Mas é o ideal, né, gente? Nem sempre o ideal é o real, vamos combinar. Mas eles fechadinhos vão ser melhor conservados. Gente, tem informações muito importantes. O Red Velvet, por conta do recheio com cream cheese, ele precisa ser mantido em geladeira, tá? Se for só o brigadeiro sem o recheio, aí não tem problema. Pode ficar em temperatura ambiente, mas o cream cheese não recomendo deixar fora da geladeira, pra não correr o risco de azedar e nem ter nenhum tipo de problema. Outra coisa, essas regras de congelamento não valem pro brigadeiro de palha italiana. Eu não recomendo congelar esse brigadeiro. Por conta do biscoito, se você levar pra congelar, ele vai acabar ficando bem murcho, vai ficar um negócio esquisito ali. E aí, gente, eu fiz um teste para armazenar o brigadeiro de palha italiana na geladeira. E por incrível que pareça, ele aguentou bem. Ele passadinho no açúcar de confeiteiro, fechado em um potinho, dura ali por 3 dias tranquilamente, mantém as características iniciais. Mas aí 3 dias e não 5, como os outros, tá? E ele também pode ficar em temperatura ambiente, que nem os outros sabores, por até 3 dias. E aí muita gente se preocupa do brigadeiro cristalizar, né? Gente, isso é uma coisa que acontece, mas tem vários fatores que contribuem para a cristalização do seu brigadeiro. Por exemplo, a marca do leite condensado, algumas marcas cristalizam muito mais do que outras. O cozimento, se você cozinhou em fogo muito alto ou então em fogo muito baixo. A qualidade dos ingredientes no todo. E a glucose que a gente colocou nesses brigadeiros ajuda a retardar a cristalização.
Por isso que eu sempre gosto de pôr. Se você fizer o brigadeiro com bons ingredientes, com bastante cuidado, bastante higiene, ele vai durar tranquilamente. Quando a gente fala de validade, a validade é de 3 dias fora da geladeira, 5 dias na geladeira. Não é que se a pessoa comer o brigadeiro ali, ela vai morrer. Comeu depois de 3 dias, ela vai morrer, vai ter dor de barriga. Não é isso. Esse é o tempo pelo qual o brigadeiro conserva suas características iniciais. Então ele continua cremoso, saboroso, não cristaliza, não fica com a textura esquisita, enfim. Essas validades que eu passei, eu cheguei a elas testando mesmo, tá? Foram testes que eu fiz. Se você quiser fazer os seus próprios testes, é muito legal para ver como os brigadeiros se comportam. Lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre precificação. Eu vou te mostrar passo a passo como calcular o preço de venda dos seus brigadeiros. Então não vai perder, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.